Estar aqui hoje nesta cerimônia de lançamento do Programa Nacional de Restauração do Ecossistema do Mangal, cujo tema de fundo é Mangal Restaurado, Moçambique Resiliente. Como representante do Conselho Municipal da cidade de Quelimane e em nome dos seus munícipes, da minha família e em meu nome, sentimos-nos honrados em receber Vossas Excelências e a delegação que vos acompanha a esta bela e acolhedora cidade de Quelimane, capital da província da Zambésia. Excelências, Quelimane é uma cidade de paz e por isso sintam-se em casa e desfrutem da hospitalidade do seu povo, que abre as suas mãos, seus braços e seus corações para vos desejar as boas-vindas. Quelimane, a terra dos bons sinais, da galinha azambesiana, mas também da mocapata, do camarão, do caranguejo, da lagosta, tendo aquela que consideramos ser, sem margem de dúvidas, e esperamos que os nossos visitantes concordem conosco, a melhor gastronomia de Moçambique, vos acolhe hospitaleira, acolhedora, encantadora, e de viva voz vos diz Moyoni apano vachuabo, ou seja, bem-vindos à nossa cidade de Quelimane. Nós, como representantes dos munícipes de Quelimane, juntamos-nos de coração aberto e de mãos dadas a este projeto de conservação do mangal em Moçambique, para juntos realizarmos e termos um mangal restaurado e um Moçambique resiliente. A vossa gratíssima vinda a esta terra torna aqui presente, de modo especial, a ação governativa da República de Moçambique, pois a presença de Vossa Excelência, a Senhora Ministra, e de Sua Excelência, a Embaixadora do Reino da Suécia, é sinal de que, juntos, cooperando, governo local, governo provincial, governo nacional e os nossos parceiros de cooperação, poderemos, de facto, ter um mangal restaurado e um Moçambique resiliente. Permitam-nos sublinhar que, como município, temos estado empenhados no restauro do mangal e cuja batalha temos estado a levar a cabo em várias frentes, uma das quais foi a organização do workshop sobre práticas de restauração e proteção de infraestrutura verde e ecossistema do mangal, que foi realizado na cidade de Quelimane, em parceria com o projeto Adaptação às Cidades Costeiras, que foi financiado pela USAID e teve lugar há alguns anos atrás. Com o apoio dos nossos líderes comunitários e das nossas comunidades, com os parcos recursos que temos vindo não só a proteger a nossa cidade, porque de facto, Excelência, se não fosse o papel do mangal, provavelmente a cidade de Quelimane não estaria onde está hoje. Continuamos resilientes graças à proteção que o mangal nos oferece. Temos na nossa província a história do Xinde, em que hoje temos a terceira vila do Xinde, uma vez que tanto a primeira como a segunda foram consumidas pelo fenômeno da erosão. A cidade de Quelimane, pela sua localização geográfica, faz parte do chamado Banco de Sofala, com uma importantíssima contribuição para o produto interno bruto, pois é esta região que produz e exporta o famoso camarão de Moçambique, que é deleitado nos 4 cantos do mundo. Importa sublinhar, Excelências, que as nossas ações procuram responder às recomendações contidas no Acordo de Paris, testemunhado por mais de 195 países a 13 de dezembro de 2015, que preconiza
que nos próximos tempos o mundo se deva comprometer na redução da emissão de carbono e que todas as nações pugnem para que tal meta seja possível. Este é um salto qualitativo e um passo na direção certa. Os munícipes da cidade de Quelimane associam-se com alegria a este esforço dos governos provincial, nacional e da comunidade internacional, de acordo com o estatuído nos Acordos de Paris, que tivemos o prazer de presenciar em nome dos munícipes da cidade de Quelimane. Excelências, a nossa presença nesta cerimônia testemunha o nosso compromisso com o Acordo de Paris e a nossa determinação de nos apropriarmos dele. Por isso, temos vindo a envidar esforços neste sentido. Portanto, proteger o Mangal é proteger uma paz duradoura e termos uma harmonia e um desenvolvimento futuro, não futuro só para nós, mas futuro para as nossas gerações. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, entre as províncias banhadas pelo Oceano Índico, no Banco de Sofala, o maior da atividade pesqueira do país, a nossa Zambésia é aquela que tem a maior linha de costa estimada em 400 quilómetros, o que representa maiores volumes de produção pesqueira. A título de exemplo, para este ano prevê-se a produção de 97 mil toneladas de pescado diverso em todos os subsistemas de pesca e com um crescimento na ordem dos 5%. Quando comparado à produção registrada em 2020, que foi de 93 mil toneladas. Estudos realizados no primeiro trimestre deste ano indicam que 85% da biomassa do camarão de superfície do Banco de Sofala ocorre na nossa província. No entanto, a nossa província é aquela que apresenta elevados níveis de desmatamento do ecossistema do Mangal e, em consequência do uso intensivo pela nossa população como alternativa de sobrevivência. Os dados que acabamos de apresentar revelam que, por um lado, a nossa província tem condições ecológicas favoráveis que garantem a abundância dos diversos recursos pesqueiros e, por outro lado, nos desafia a responsabilizarmos-nos a tudo fazer no sentido de melhorar estas condições ecológicas naturais através da restauração dos habitats, como o Mangal, que hoje testemunhamos o seu lançamento, ervas daninhas, os corais e outros ecossistemas associados. Minhas senhoras e meus senhores, a escolha da nossa província para acolher as cerimônias centrais do lançamento do Programa Nacional de Restauração do Ecossistema do Mangal, subordinado ao lema Mangal Restaurado, Moçambique Resiliente, testemunha o reconhecimento do governo de Moçambique atinente à responsabilidade que recai sobre a província da Zambésia. Por isso, permitam-me expressar a nossa gratidão ao governo de Moçambique, aqui representado por Sua Excelência Ministra do Mar, Águas Interiores e Pescas, na eleição da nossa província para acolher este evento de capital importância, bem como pelos esforços para colocar Zambésia na rota da restauração do Mangal. De igual modo, queremos de forma expressa reafirmar o nosso compromisso e engajamento para restaurar 1.333 hectares de mangal degradados até o ano 2022, correspondente à meta atribuída à nossa província no quadro da implementação da Estratégia Geral da Gestão dos Mangais 2020-2024, aprovada pelo Conselho de Ministros para responder ao compromisso assumido perante as Nações Unidas. Para o efeito, comprometemos em envolver todas as forças vivas, setor privado e a população em geral nesse esforço do governo na restauração do Mangal. Minhas senhoras e meus senhores, para terminar, gostaria de saudar a iniciativa. Contudo, mais do que restaurar o Mangal, criar decretos que proíbe o corte das árvores do Mangal, que a população usa para práticas habituais para construir casas, produzir carvão e fazer lenha, é igualmente imperioso que o governo de Moçambique crie estratégias
de alternativas de sobrevivência para que esta população deixem de usar estas práticas e as árvores que hoje estamos a plantar possam crescer e dar os resultados positivos e possam beneficiar as gerações vindouras. Só associamos-nos isso tudo ao nosso slogan. Juntos desenvolvemos a Zambésia. Muito obrigado pela vossa atenção. Que marca o lançamento do Programa Nacional de Restauração do Mangal em Moçambique. Junto com Sua Excelência Ministra do Mar, Águas Interiores e Pescas, a quem aproveito a agradecer por nos ter convidado, aqui na comunidade de Xuabudemba, no distrito de Quelimane, província da Zambésia. Os mangais são uma componente importante das zonas úmidas costeiras que garantem várias funções e serviços destes ecossistemas, como, por exemplo, servir de berçário de várias espécies marinhas, adaptação e mitigação dos impactos das mudanças climáticas, pela sua capacidade de proteger a costa da erosão costeira, bem como pela capacidade de reter carbono. Uma grande parte das zonas úmidas do mundo encontram-se na região do Ártico, que inclui a norte da Suécia, meu país. Na Suécia, cerca de 3 milhões de hectares, ou seja, cerca de 25% da zona úmida original da Suécia, foi alterada. Na maioria dos casos, foi para a construção de valas de drenagem, para a criação de terrenos para a agricultura ou para aumentar a produção florestal, entre outras razões que incluem a produção de turfa e a construção de estradas. Contudo, estas zonas úmidas são de grande importância para a biodiversidade e para os muitos povos indígenas que lá vivem. Em 2018, o governo da Suécia lançou uma iniciativa para a restauração de zonas úmidas, similar a esta que Moçambique está a lançar hoje, onde encorajava os governos municipais e locais a restaurar e criar zonas úmidas, tendo em conta a sua multifuncionalidade no contributo positivo para a consecução dos objetivos suecos de qualidade ambiental, dos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 e das metas climáticas internacionais. Esta iniciativa destina-se igualmente a contribuir para o cumprimento das obrigações da Suécia no âmbito das Convenções de Ramsar e da Convenção sobre a Diversidade Biológica. Para além das convenções internacionais, acima enumeradas, em março de 2019, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou uma resolução conhecida como a Década das Nações Unidas para a Restauração dos Ecossistemas. A resolução apela ao restabelecimento de ecossistemas essenciais, mas danificados, e destaca a importância prioritária de prevenir, travar e invertir a degradação dos ecossistemas em todo o mundo. Salientando que há mau estado de muitos, incluindo ecossistemas marinhos e costeiros, ameaça o bem-estar humano e que se exige uma atenção e ações imediatas. Minhas senhoras e meus senhores, com a aprovação da Resolução 33 de 2020, de 18 de maio, Estratégia de Gestão de Mangais, e hoje, como o lançamento deste Programa Nacional de Restauração dos Mangais, demonstra que Moçambique está cometido como chamamento internacional na década da restauração dos ecossistemas. Por isso, estamos aqui presentes como parceiros para acarinhar esta iniciativa que visa estabelecer e implementar um mecanismo harmonizado para a restauração, gestão e conservação do ecossistema de mangal em Moçambique, que possa ter um impacto agregado nas comunidades locais e melhoria das suas condições de vida. A experiência sueca na restauração das zonas úmidas leva-nos a chamar a atenção para a necessidade de uma participação efetiva das comunidades locais, pois ela é um ingrediente essencial para o sucesso da gestão e restauração dos mangais. Esta participação deve assegurar a integração das perspectivas de gênero,
direitos humanos em todas suas fases de restauração. Também aprendemos que é preciso assegurar a participação de todos os interessados, desde a academia para prover o conhecimento científico, o sector privado como investimento e recursos, a sociedade civil, a educação, entre outros. Só assim poderá, de facto, criar um movimento nacional de restauração do ecossistema de Mangal. Minhas senhoras e meus senhores, a cooperação da Suécia com Moçambique vem desde antes da independência, há mais de 40 anos, em várias áreas de desenvolvimento. Só no ano passado, 2020, a cooperação sueca atingiu cerca de 89 milhões de dólares, dos quais 84 foram direcionadas para projetos de cooperação e desenvolvimento de longo prazo, e 5 milhões para ajuda humanitária aos deslocados resultantes da violência de insurgentes em algumas zonas de Cabo Delgado. Por exemplo, aqui na província de Zambésia, apoiamos conjuntamente com agências das Nações Unidas, com 14 milhões de dólares, o programa Rapariga Bis, que tem foco como a saúde, direitos sexuais e reprodutivos e empoderamento das raparigas, colocando-as no centro de seu próprio desenvolvimento como agentes de mudança. A inclusão das raparigas é importante para promover ações de mudança de atitude, educação ambiental nas comunidades, aspectos essenciais para melhorar o seu empoderamento. No componente de resiliência costeira às mudanças climáticas, a Suécia está a apoiar com 8 milhões de dólares a iniciativa do Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas, através da IUCN, de criação de capacidades locais de resiliência através também da restauração dos ecossistemas costeiros em 3 distritos pilotos. Também somos parceiros em outros sectores como energia, governação e democracia, crescimento inclusivo, investigação e formação. Minhas senhoras e meus senhores, neste momento, o governo da Suécia está em processo de aprovação num novo ciclo de 5 anos de cooperação com Moçambique, que incluirá, entre outras estratégias, ambiente, clima e gestão sustentável de recursos naturais. Em alinhamento às iniciativas internacionais, a Suécia vai incentivar intervenções que focalizam na biodiversidade e, por conseguinte, na restauração dos ecossistemas a serviços. Para a Suécia é importante refletir e redefinir a nossa relação com a natureza por meio de ações concretas, onde o consumo e a produção sustentáveis e soluções baseadas na natureza, como a restauração do mangal, sejam usados para construir sociedades resilientes e promover uma recuperação verde. Minhas senhoras e meus senhores, o mundo inteiro está a envidar esforços para lutar contra a pandemia Covid-19, o que implica o cumprimento integral de todas as medidas de prevenção, uso da máscara, distanciamento social e higienização das mãos, incluindo a adesão de todas e todos os programas de vacinação em curso. Sem uma população saudável, será mais difícil restaurar os mangais. Para finalizar, quero desejar ao Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas, a todos e todas aqui presentes, a sociedade civil e todos os atores relevantes a se engajarem na implementação deste programa de restauração e consciencializarem a toda a sociedade moçambicana sobre a importância de preservar o mangal. Mangal restaurado, Moçambique resiliente. E no caso vertente, os mangais. O mangal, que é considerado área de conservação, apesar de ser um dos ecossistemas mais produtivos, como aqui foi sublinhado, está sob ameaça no nosso país devido a algumas práticas prejudiciais ao meio ambiente, tais como a recolha de estacas para lenha ou para a construção de casas e barcos, e, mais gritante, a edificação de casas na zona do mangal. Infelizmente, uma das maiores taxas de degradação do mangal está localizada na nossa província de Zambésia, em particular na cidade de Quelimane,
afigurando-se pertinente a consciencialização dos munícipes sobre a importância do mangal e os malefícios dessas práticas negativas. Os mangais são de grande importância para todos nós, na medida em que, para além da retenção de águas, impedindo-as de invadirem as nossas comunidades, são o habitat natural e local de reprodução de várias espécies marinhas, tornando-os cruciais para a segurança alimentar e geração de rendimento para um número significativo dos nossos cidadãos. A nós, como Ministério Público, cabe a defesa destes interesses difusos e coletivos. Assim, em parceria com todas as instituições do Estado que trabalham na preservação do nosso meio ambiente, o Ministério Público tem realizado em todo o território nacional, com maior enfoque nas comunidades circunvizinhas das áreas de conservação, palestras de modo a apelar para as boas práticas ambientais. A par das ações de sensibilização, o Ministério Público tem tramitado processos crime com vista à penalização dos prevaricadores, tendo por base os diversos instrumentos legais aprovados pelo Estado moçambicano, designadamente a Resolução 33/2020, que aprova a Estratégia de Gestão do Mangal 2020-2024, a Lei de Proteção, Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade e o Código Penal. De referir que, no caso concreto da nossa província da Zambésia, um dos crimes que, grosso modo, tem se verificado com maior relevo é o de exploração ilegal de recursos florestais e pesca proibida. E porque estamos nesta zona de Chuabudembe, não queríamos deixar de referir que neste ano de 2021 foi instaurado um processo-crime contra alguns cidadãos encontrados na zona deste nosso lindo mangal, despejando dejetos humanos. Todavia, apesar desses maus exemplos, apraz-nos constatar que a maioria dos nossos cidadãos usa os recursos com responsabilidade e dentro dos parâmetros fixados pela lei. A responsabilidade de proteção e conservação do meio ambiente, em especial do mangal, requer o envolvimento de todos, como cidadãos, razão pela qual devem ser levadas a cabo ações de consciencialização e de mudança de atitude de forma integrada e inclusiva a vários níveis, por forma a pôr termo à degradação do mangal. Neste contexto, a reposição do mangal constitui uma das estratégias fundamentais para combater e reverter a situação de degradação e destruição deste ecossistema, assegurando deste modo a sua proteção e preservação. Mangal restaurado, Moçambique resiliente. Muito obrigado. As comunidades costeiras, associações e pessoas voluntárias em prol da conservação da biodiversidade marinha e costeira, como é o caso de Chuabudembe, onde nos encontramos hoje. Minhas senhoras e meus senhores, o dia 26 de julho, Dia Internacional para a Conservação dos Mangais, foi instituído em 2015 pelas Nações Unidas com o intuito de nos chamar à consciência sobre a necessidade de olharmos com atenção para os ecossistemas dos mangais, maternidades dos peixes e do camarão, como foi repetidamente reiterado nesta ocasião, e que muito contribuem para a nossa segurança alimentar e para a captação de divisas por via das exportações destes produtos e não só. A par deste aspecto, também gostaríamos de destacar o fato de que os mangais protegem as nossas cidades e as nossas casas dos ventos fortes, das tempestades, dos ciclones e de outros eventos naturais, cuja ação, se não fosse a barreira que temos dos mangais, seria ainda mais catastrófica, sabido que somos um país ciclicamente assolado por eventos extremos. Caros participantes neste evento, o momento mais alto das celebrações do Dia Internacional para a Conservação dos Mangais é o lançamento hoje do Programa Nacional de Restauração do Ecossistema de Mangal, sob o lema Mangal Restaurado, Moçambique Resiliente, que deverá ser implementado
em 22 distritos das 7 províncias costeiras do nosso país. O objetivo deste programa é acelerar a implementação das metas e prioridades vertidas na estratégia para a gestão do mangal, aprovada o ano passado pelo Governo, portanto 2020-2024, ao mesmo tempo que também temos como objetivo travar a acentuada degradação deste valioso ecossistema. Os mangais em Moçambique, com estimativas de extensão de cobertura de 305 mil hectares, são um importantíssimo patrimônio natural e internacional, nacional e internacional, que nos coloca entre os 3 países com a maior área de floresta de mangal em África, sendo a Nigéria com a maior área de floresta, seguida da Guiné-Bissau em segundo lugar e Moçambique em terceiro lugar. A nível mundial, somos o 13º país com a maior extensão de área de floresta de mangal. Esse fato faz com que a nossa responsabilidade seja ainda mais acrescida. Não obstante esta realidade e o reconhecimento da sua importância, o nosso país tem enfrentado, ao longo do tempo, uma degradação acentuada e perda deste valioso habitat, avaliada em cerca de 88 hectares por ano. Portanto, o nosso país perde 88 hectares de mangal por ano. Face, por um lado, à ação deliberada do homem e, por outro, a causas eminentemente naturais, devido principalmente à questão da expansão urbana, construção de salinas, exploração florestal e o uso insustentável das suas árvores. Ouvimos também na intervenção de Sua Excelência o Governador da província e do Presidente do município da cidade de Quelimane que uma das razões que tem estado também a exacerbar esta situação tem a ver com os meios de subsistência e alternativas de meios de subsistência das nossas populações. Foi com vista a fazer face a esta realidade, vem levando a cabo no uso sustentável destes ecossistemas, tendo como fim último trazer benefícios ambientais, sociais e econômicos para a sociedade e, desse modo, construir uma sociedade sã e verdadeiramente amiga do ambiente. Ao lançarmos o Programa Nacional de Restauração do Ecossistema de Mangal, pretendemos fundamentalmente repor pelo menos 5.000 hectares de floresta, meta a que o nosso país se comprometeu a atingir até o próximo ano de 2022, perante as Nações Unidas no âmbito do cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Desta forma, e de modo concreto, o programa que hoje temos o privilégio de lançar vai comportar a intervenção à escala nacional em cerca de 3.000 hectares de mangal durante o período de 1 ano a contar de hoje até o próximo dia 26 de julho de 2022. Durante este ano e paralelamente serão implementadas ações prioritárias da estratégia de gestão de mangal e estabelecidos mecanismos de gestão e conservação desse mesmo ecossistema. Para hoje, apenas para hoje, dia de lançamento, e tendo em conta as restrições impostas pela pandemia da Covid-19, está prevista à escala nacional a intervenção em cerca de 60 hectares, estando mobilizadas cerca de 140.000 mudas para o efeito nas 7 províncias onde estão a ocorrer simultaneamente as réplicas deste evento. Trata-se, na verdade, de um programa arrojado e, tendo em conta o atual estágio de degradação acentuada destes ecossistemas, não temos outra alternativa senão agir. E agir agora de forma coordenada, inclusiva e abrangente, pois só assim protegeremos o nosso futuro, dos nossos filhos e das gerações vindouras. Com este programa, âncora para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, esperamos que a sociedade moçambicana se engaje na implementação da estratégia de gestão de mangal e sejamos todos nós, como sociedade, a dizer não ao abate indiscriminado
dos mangais e de outros ecossistemas marinhos, e não só. Estimada população da Zambésia, a escolha da província da Zambésia para o lançamento do Programa Nacional de Restauração do Ecossistema de Mangal não surge por mero acaso. Zambésia, como foi referido, é a província que maiores concentrações de recursos ao nível do Banco de Sofala tem. Mas é também, ao mesmo tempo, a província em que notamos maior nível de devastação, com sérios problemas de erosão devido ao abate do mangal, e por isso é a província que, no nosso entender, neste momento precisa de uma maior intervenção de vulto para revertermos o cenário no qual nos encontramos. De acordo com a cota estabelecida para cada uma das 7 províncias, Zambésia tem como meta restaurar 1.333 hectares, sendo que o seu grau de execução desde a altura em que iniciamos com esta empreitada, tanto em 2017 até a data, situa-se em apenas 179 hectares restaurados, o que corresponde a apenas 13% da meta que devemos alcançar. E isso coloca a nossa província da Zambésia no nível mais baixo da realização quando comparado com outras províncias costeiras com os mesmos desafios. Este fato sugere a necessidade urgente de acelerar a restauração do mangal em todos os distritos abrangidos pelo programa, designadamente Quelimane, onde estamos, Xinde, Inhaçunge, Namacura, Maganja da Costa, Mocubela e Pebane. Por isso, é imperioso que a província, como um todo, se mobilize e se engaje massiva e vivamente neste processo de restauração. E a este propósito, gostaríamos desde já de saudar as intervenções que nos antecederam pelo compromisso assumido de tudo fazer para ultrapassar este cenário. O alcance, contudo, deste desiderato não pode ser visto apenas como um mero exercício estatístico